Olá pessoal, bom, vamos voltar agora a falar um pouquinho exatamente de onde nós paramos na aula passada, tá? Quem está acompanhando está entendendo essa imagem aqui na minha tela. Quem não assistiu a aula passada, volta lá, assiste, tenta fazer passo a passo, porque vai fazer bem mais sentido a sequência aqui de raciocínio que a gente está tendo, tá bom? Muito bem, nós terminamos falando, né, nas variáveis, tipos de variáveis, como é que ela se comporta na memória RAM. E hoje nós vamos entender um pouquinho o IntelliJ, vamos abrir o IntelliJ, entender assim, como é que funciona cada área do IntelliJ, ali que nossa IDE, que nós vamos codar, e ver uns exemplos de variável, tá? Nas próximas aulas a gente vai continuar evoluindo. Então vamos abrir o IntelliJ aqui, ó. Quem não viu, né, a questão do IntelliJ, nós tivemos uma aula sobre fazer um download sobre o IntelliJ. Bom, abrindo pela primeira vez, nós vamos ter uma janelinha como essa aqui, beleza? E aqui temos poucas opções, a gente vai criar um novo projeto, a gente vai abrir um projeto já existente, ou get from VSC. Isso aqui é Version Control System, do GitHub, isso aqui é assunto para umas próximas aulas aí, tá? Hoje nós vamos criar um novo projeto, tá? E nessa criação de um novo projeto, para a gente poder testar como é que se cria, entender como é que se cria de fato uma variável dentro do Kotlin. Muito bem, quando você coloca novo projeto, new project, nós temos algumas informações importantes aqui, tá? Primeiro que o projeto vai ser em Kotlin, o curso que nós estamos vendo agora é Kotlin, né? Aparece Java, Groove, enfim. Do lado de cá, nós temos o nome desse projeto. Cara, eu vou colocar aqui aula, variáveis, tudo bem? Aqui embaixo, eu tenho o meu diretório, onde é que eu quero gravar esse projeto, tá? Aí descendo mais um pouco, eu tenho a construção do sistema, vai ser IntelliJ, Maven, Gradle. Pessoal, não vamos entender isso agora. A gente vai entender um pouquinho sobre Maven, sobre Gradle, mas não é agora. Esse gerenciador de dependências vai ser lá na frente, tá? E ele fala aqui também sobre a JDK. Isso é interessante, né? Mas também não vou falar agora. Lembra que eu falei no início que tem uma sopa de letrinhas que a gente costuma falar, muito parecido com Java? Porém, eu entendo que tudo isso vocês vão aprender de forma bem natural, tá? À medida que a gente for falando, que for precisando, eu vou explicando cada palavrinha dessa, onde é que ela se encaixa, tudo bem? Se vocês não tiverem nada aqui, quiserem baixar, por exemplo, posso vir aqui, ó, Download JDK. Clicando aqui, eu digo qual é a versão que eu quero, de onde eu quero baixar e onde eu quero gravar. Seleciono, ele vai baixar para vocês. Mas não interessa para a gente agora, tá? Vou apenas apertar aqui, ó, o botão Create, que ele vai criar na localização que eu escolhi, com o nome que eu coloquei aqui em cima. É isso que eu quero. Voltou para a tela anterior. Deixa eu maximizar essa tela aqui. Não se assustem com tanta letrinha que ele trouxe aqui. Isso aqui está no POM, porque estava lá como default o Maven. Entrou aqui, nós não vamos precisar desse cara aqui. Posso fechar agora. Do lado esquerdo aqui, turma, eu preciso que vocês prestem atenção na seguinte coisa aqui, ó. Aqui, onde tem esses tracinhos aqui, ó, para expandir, são os meus diretórios, né? É a minha organização de pasta. Então, meu código-fonte, onde eu vou digitar meu código, fica dentro de src, main, Kotlin, tá? Aqui eu não tenho nada ainda. Então, eu vou clicar com o botão direito do mouse, vou colocar aqui, ó, new, e eu já vou criar um package. Lembra que na aula 1 ou 2 lá nós vimos sobre package? Então eu vou criar um package aqui, que é um pacote para organizar nossas aulas. Eu vou colocar aqui tipo aula 1, não tem problema, tá? Você vê que criou um diretóriozinho aqui, aula 1. E dentro desse package, só para a gente treinar, tá? Eu vou criar um arquivo Kotlin, ó, Kotlin Class File. Feito isso, ele vem para cá. Nós fizemos também isso, tá? Quando a gente estudou um pouquinho package e imports nas aulas passadas. E quando vier para cá, a gente põe um nome qualquer. Eu vou colocar aqui variáveis, tá? Só para fazer sentido o que a gente está trabalhando aqui dentro. Ó, package vindo para cá para separar, isso nós já vimos. Beleza. Eu preciso mostrar para vocês, antes de entrar no conceito realmente de variáveis, algumas informações sobre o uso da IDE. Desse projeto que a gente vai trabalhar, desse programa que a gente vai usar, tá? Muito bem. Classe não é um conceito que a gente vai poder aprender agora, não faz sentido, mas eu vou apagar essas linhas que apareceram e vou digitar, ó, main.
vai ficar azulzinho aqui embaixo. Quando ficar azulzinho, ele reconheceu a palavra main, eu dou um enter. Feito isso, ele cria para mim uma função. Percebam que em Kotlin tem essa palavrinha fun para definir uma função e tudo é baseado em funções. Main é uma função especial do Kotlin que dá a ideia de entrada. Toda aplicação que eu tiver, ela entra através de uma função main. E quando eu crio essa função aqui, percebam que ela criou um play verdezinho aqui ao lado, né? Isso é para que eu possa rodar minha aplicação. Olha como é simples. Se eu clicar nesse play agora e for aqui, ó, run, e clicar, percebam que vai rodar minha aplicação. Você pode ver aqui embaixo, ó, que ele está processando algumas informações e me devolveu aqui. O que aparecer entre o diretório da sua máquina aqui até aqui embaixo é o resultado do processo. Não apareceu nada porque eu não tenho nada sendo processado. Tudo bem? Vamos só para a gente entender, eu vou botar um comando bem simples, que seria o println. Println aqui, ó. Percebam que ficou branquinho e como é uma linha que não deu erro algum e é uma linha que existe, é um comando que existe, esse comando vai ser executado. Se eu der só um play novamente aqui, sempre que eu fizer um comando novo e eu quiser ver a execução do programa, eu tenho que rodar o programa, tá? Percebam que ele começou a processar novamente, né? Buildou aqui a aplicação e, ó, não apareceu nada de novo. Por quê? Eu dei um comando que imprime, porém eu não passei o conteúdo que eu quero que imprima. Então, se eu colocar aqui, olá, tudo bem? Por exemplo, pode ser qualquer besteirinha aqui, tá? E mandar rodar, percebam agora que vai acontecer uma coisa diferente aqui. Olha o que apareceu aqui embaixo. Olá, tudo bem? O que eu coloquei aqui, processou, e eu mandei ele imprimir. Como tem um conteúdo para ele imprimir, ele mostrou aqui embaixo esse conteúdo, tá? Então, olhando para o IntelliJ, eu tenho do meu lado esquerdo as pastas, que eu vou organizar meus arquivos, né? Eu tenho do meu lado direito aqui, essa área mais cinza aqui, mais escura, que é onde eu vou colocar o meu código. Tudo que eu vou digitar vai estar aqui dentro do código. Uma observação, a minha está com o tema preto, escuro, a sua pode aparecer branco, tá? Mas não tem problema, quem gostar disso aqui, nas próximas aulas já mostro como é que configura as cores das fontes, aqui as cores das letrinhas, tá? E o tema preto, beleza? Muito bem, e aqui embaixo nós chamamos de console, tá? Então, geralmente esse console aqui, ele vai ser a resposta da execução de um trecho de código, tudo bem? Então, quando eu mando executar minha aplicação ou um trecho dela ali, ele vai processar e é aqui no console que eu vou interagir para entender o que está acontecendo na minha aplicação. Tudo bem? Muito bem. Agora vamos aqui mais dois conceitozinhos rápido, né? Um conceito, na verdade, usando duas formas, para vocês entenderem. Imagine que eu tenho isso aqui, né? Nós conseguimos imprimir, mas eu quero apenas comentar, eu quero digitar alguma coisa, por exemplo, se eu digitar qualquer coisa aqui que não faça sentido, a ideia vai deixar vermelha e dizer, cara, não reconheço. Mesmo que seja um nome que exista, casa, por exemplo. Mas o que é casa? Ele não sabe o que é casa. Fica vermelhinho para a gente. Então, se eu quisesse colocar um comentário dessa forma, ó, eu quero explicar o que essa linha de baixo faz. Eu podia colocar, imprime o texto abaixo, ou o texto que ela recebeu, que a função recebeu. Eu quero colocar isso para que outro programador chegue e veja, essa função é referente a isso aqui, imprime o texto que a própria função recebeu. Mas percebam, ó, que ficou meio colorido aqui, porque ele não está conseguindo entender que comando é esse. Então, na IDE, para a gente comentar uma linha, a gente usa barra antes, ó, barra, já ficou meio cinza, e esse trecho aqui agora, né, essa frase aqui, essa linha, não vai ser tipo passada, não vai ser processada, tá bom? Você vê que não deu erro nenhum e apareceu, ó. Se eu deixar sem as barrinhas e ficar nesse coloridozinho chato aqui, se eu der um play, perceba até que do lado esquerdo ficou vermelho, ó, acusando um erro, né? Se eu der um play, a gente vai tomar outra tela aqui embaixo, ó. Tá vendo? Ó? Não conseguiu resolver a referência e imprime, já começou aqui, imprime. Se eu apagar, o erro passa para cá, se eu apagar, o erro passa para cá. Ele não está conseguindo entender o que a gente quer fazer, perdão, tá? Então, beleza. Para comentar, barra.
Ou, se eu quiser comentar um comando que já existe, barra, barra, eu comento. Tá? E existe praticamente essa forma de comentar ou em blocos. Aqui é uma forma de comentar em linhas e eu posso comentar em blocos também. Eu boto barra, asterisco. E no final do bloco eu boto asterisco, barra. Aqui se eu der um Enter, a ideia já vai completar para mim. Já botou aqui o finalzinho. E ao invés de ser um comentário de uma única linha, se eu quiser colocar aqui, ó, várias linhas, desculpa, se eu quiser colocar aqui, esse cara aqui, por exemplo, né, copiar e colar aqui, só para ser mais rápido, ó, posso colocar várias linhas e tudo que estiver depois do asterisco ou até antes da barra, não vai ser impresso, não vai ser processado. É tanto se eu colocar essa mesma informação depois da barra, ó, mesmo que seja na mesma linha, depois da barra e rodar, não vai dar erro nenhum, porque o que não é comando está comentado e o que é comando está depois da barra. Aparece, olá, tudo bem. Beleza? Bom, agora vamos começar rapidão, já estendi muito, a entender as variáveis aqui dentro, né? Como é que eu codo uma variável, como é que seriam essas variáveis que eu falei tanto na aula passada. Então vamos imaginar um exemplo bem clássico, bem simples, onde eu vou guardar um nome de alguém. Então eu falei lá que é um espaço de memória, né? Que eu vou reservar na minha memória RAM para guardar uma informação. Então, vou dizer o seguinte, ó, lembra que eu falei que tinha nome? Beleza, então vou colocar aqui um nome, né, vou colocar nome do cliente. É o nome que eu quero dar para esse espaço de memória, tudo bem? E vou dizer o conteúdo desse espaço de memória. Eu vou dizer, ó, igual, vou botar meu nome aqui, tá? Eduardo. O que eu estou dizendo aqui? Estou falando que esse espaço de memória, que eu dei o nome de nome do cliente, eu coloquei dentro dele um valor, eu uso igual para isso, para atribuição, o que está entre aspas duplas. Então, a gente já imagina que seja uma string, porque está entre aspas duplas, tudo bem? É um texto. Só que ficou o nomezinho vermelho aqui, né? Então, porque nessa linguagem aqui na IDE, a gente precisa dizer para ela que eu estou reservando um espaço de memória, que isso aqui é uma variável, não é um comando que ele não conheça. E para eu dizer isso para a IDE, eu coloco antes da palavrinha, do nome que eu vou dar àquela minha caixinha, aquela minha variável, eu vou colocar var, de variável. Faz sentido? Então eu coloco var, reserva aí um espaço de memória para mim. O nome desse espaço de memória é nome do cliente. E o valor que está dentro dele é Eduardo. Dessa forma, eu já tenho aí um espaço de memória reservado com o nome e com o valor. Imagina agora se eu quisesse imprimir, eu até falei isso na aula passada, se eu quiser imprimir um nome, aparece o valor, né? Então, eu vou colocar o mesmo comando, ó, println, e agora eu coloco o nome da minha caixinha. Tá? E percebam que até a IDE já vem aqui, ó, já autocompleta para mim. Beleza? Nome da minha caixinha. O que será que vai aparecer aqui embaixo? Nome do cliente, como está escrito aqui, ou o valor, né? Vamos rodar. Rodando aqui, ó, apareceu Eduardo. Lembram que eu falei sobre isso na aula passada? A gente tem as caixinhas lá, nas caixinhas eu preciso de um nome, e se eu quiser imprimir o nome, o que aparece é o valor. Foi o que aconteceu aqui, ó. Print, imprima, e eu coloquei o nome da caixinha, o nome da variável, e o que é mostrado embaixo é o valor da variável, no caso Eduardo. Tudo bem? Para a aula não ficar mais extensa ainda, nós vamos parar por aqui. E na próxima aula a gente vai conhecer outros tipos de variáveis, questão de constante, como é que eu mudo o valor de uma variável, tá bom? Então fiquem ligados aí e daqui a pouco a gente volta, tá? Para continuar nossos estudos. Abraço e até a próxima aula.